Olá pessoal, continuando com os nossos vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre valores extremos. Para falar um pouquinho sobre valores extremos, que são pontos de máximo e pontos de mínimo, a gente precisa falar um pouquinho do conceito de ponto crítico de uma determinada função. A gente diz que um número A é número crítico de f em um determinado intervalo i se, primeiro, o f' de a é igual a zero ou não existe o f' de a. Esses conceitos são bem simples de ser trabalhado. A gente vai ver dois exemplos aqui. O exemplo 1, eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Se nós derivarmos essa função, nós teremos 2x menos 2. Observa que essa função ela é definida para todos os reais. Então, o caso onde a derivada não existe, ela não serve para essa função. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar a derivada 2x menos 2 e igualar a zero. Se nós passarmos o menos 2 para o outro lado, ele vai mais 2, e em seguida dividirmos 2 por 2, nós vamos ter que o x será igual a 1. Então esse x igual a 1 é chamado número crítico da minha função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Um outro exemplo, a gente pode considerar a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Novamente vamos derivar essa função. Nós temos f' de x igual a 3x ao quadrado menos 6x. Mais uma vez, a derivada ela existe em qualquer ponto de x. Então, a minha situação onde não existe a derivada no ponto A não vai servir para a nossa função. Então, nós vamos trabalhar apenas com o caso onde a derivada se anula. Se nós igualarmos a expressão 3x ao quadrado menos 6x igual a zero, nós podemos colocar o x em evidência. Nós temos 3x menos 6 igual a zero. Nós temos o produto de dois números dando zero. Um é x e o outro é 3x menos 6. Isso só é possível se um desses dois números for o próprio zero. Então a gente tem a possibilidade do x ser igual a zero ou o nosso 3x menos 6 igual a zero. Esse primeiro valor, x igual a zero, já é o nosso primeiro número crítico. Agora a gente vai trabalhar com essa segunda igualdade, 3x menos 6 igual a zero. 3x menos 6 igual a zero, primeiro eu passo o menos 6 para o outro lado, eu vou ter 3x igual a 6. Em seguida eu divido o 6 por 3, então eu vou ter x igual a 2. Então esses dois pontinhos aqui, x igual a 0 e x igual a 2, são os números críticos da minha função em questão. Qual é a associação que tem pontos críticos com pontos de máximos, pontos de mínimo? Nós temos o teste, o famoso teste da primeira derivada, que diz que se uma função com essa seguinte propriedade, f' de x menor do que zero dentro de um certo intervalo i, nós dizemos que essa função ela é
decrescente em I. Se nós tivermos a derivada maior do que zero em I, nós dizemos que a função ela é crescente em I. Ok?